Bom, se você assistiu à aula anterior, onde eu falava sobre relacionamento com a comunidade sem necessariamente falar de captação, agora eu vou inverter e falar objetivamente sobre captação, pensando nessa mesma comunidade, pensando ele como potenciais doadores. Isso eu queria também que você entendesse o seguinte: quando eu falo potenciais doadores, eu estou sempre me referindo a pessoas, independentemente de onde elas estejam. Ou seja, uma empresa, ela é um potencial doador? Não. Quem são potenciais doadores são pessoas dentro das empresas que podem, inclusive, em nome das empresas ou com o dinheiro das empresas, tomar decisões e fazer doações. Ou seja, o governo é doador? Não. Quem são doadores sempre são as pessoas que trabalham nos respectivos lugares. Então, é claro que eu posso conseguir dinheiro de empresas, de governos, mas não existe, não inventaram até hoje, um robô que tome decisões dentro de governos ou de empresas. Então, a provocação que eu faço aqui é: potenciais doadores são pessoas, independente de onde elas estejam. Eu posso conseguir dinheiro com a Dona Maria, que é uma dona de casa vizinha, organização, como eu posso conseguir dinheiro com o Antônio, que é o diretor da IBM, que me dá, assina um cheque lá de R$ 1 milhão. Eu me interesso aqui, nesta aula, especialmente sobre o Antônio, sobre a Dona Maria, sobre essas pessoas que tomam decisões. Sempre serão pessoas que tomam decisões. Então, o relacionamento com potenciais doadores tem a ver com isso. Eu não vou falar com a IBM, seja que pessoa for. Tanto faz se é o segurança, se é a mulher da limpeza, se é o cara da contabilidade, se é o cara de marketing. Cada uma dessas pessoas tem um processo de decisão, tem um processo de o que eu chamo de poder de caneta. Né? Tem um poder de caneta, ou nenhum poder de caneta, nos respectivos lugares que eles estão. A Dona Maria, dona de casa, talvez ela é a própria decisora sobre o quanto que ela vai doar, mas provavelmente ela não tem capacidade de doar R$ 1 milhão, e sim o dinheiro que ela tem na carteira dela. Mas a questão aqui, de novo, antes de definirmos estratégias assim separado em relação às temáticas, é entender aí sim como que eu consigo enxergar cada uma das pessoas que existem no mundo como potenciais doadores. Todos podem ser doadores? Não. Todos podem ser potenciais doadores? Também não. Claro que o número de potenciais doadores sempre é maior do que o número de doadores concretamente. Mas o que é importante entender é que sim, existe uma quantidade muito grande de potenciais doadores em comparação com os doadores. Não ache que captação de recursos é acertar previamente quem vai ser meu futuro doador. Eu sempre vou lidar com um conjunto maior de potenciais doadores para que dentre esses potenciais doadores algum doe. Vamos colocar um número hipotético aqui de a cada 100 potenciais doadores, um que vai doar. Nossa, mas então é complicado lidar com isso? 100 não é muito? Não seria que ter dois para um? Não, isso realmente, 2 para um, sim, que é uma coisa absolutamente irreal. A realidade mostra que os números são sempre muito mais próximos a essa proporção que eu estou dizendo do que outra. No caso, por exemplo, com empresa, a gente costuma dizer que a cada 40 empresas que a gente tem uma relação, que a gente marca uma reunião, uma doa a cada uma dessas 40. A cada 100 pessoas que eu mando um e-mail, dentro de pessoas que eu conheço, ou seja, gente que eu conheço, não, que ela conhece a nossa organização, aparentemente uma pessoa deve doar para nós a cada 100. Agora, não pense que esse número é regra absoluta. É uma média para a gente trabalhar para saber se a gente está indo melhor ou pior nessa proporção de potenciais doadores para doadores. Tem muitas coisas para se trabalhar a partir daí. Mas é uma referência, e o objetivo aqui é só a gente entender que existe um nível intermediário aí entre não doadores e doadores, que são os potenciais doadores. Quem são os potenciais doadores de uma iniciativa budista? Um templo budista, alguma coisa assim. Quem que você acha que é um potencial doador de uma iniciativa que é um templo budista? Se você falou os budistas, perfeitamente, você acertou. Ou seja, todos os potenciais, aliás, todos os budistas são potenciais doadores. Muito mais que os católicos, muito mais que os judeus, que os muçulmanos, o que quer que seja. Mas o que parece óbvio, eu dizer aqui para você, curiosamente não é óbvio para pessoas que pensam na sua situação achando que não, mas se são só os budistas, aí é pouco. Eu quero fazer um tipo de comunicação que eu envolva pessoas de outras religiões também. É uma burrice pensar assim, né? E eu quero provar para você que é uma burrice. É muito importante você delimitar
o seu segmento, o seu nicho, porque isso vai fazer com que dentro desse nicho as possibilidades sejam maiores. Se eu jogo uma mensagem para todo mundo, eu não vou atingir ninguém. E se eu jogo uma mensagem especificamente para o meu público potencial, meu potencial doador, eu tenho muito mais chances de dar certo. Então, eu posso escrever um e-mail, posso mandar uma mensagem para você budista, para você que participa dos meus encontros com budismo, enfim, você que apoia, você que é um praticante budista, queremos o seu apoio para um templo budista que a gente está construindo. É muito mais ampliada a chance aí, ou seja, talvez 1 a cada 100 vai me doar dinheiro, enquanto que no caso de eu jogar essa ideia para qualquer um, vai ser 1 a cada 10 mil. Por quê? Porque que sentido faz uma outra pessoa doar para um templo? Ah, mas tem algum que pode? Sim, tem algum que pode. 1 a cada 10 mil. Né? Então a questão que está em jogo aqui é como que eu delimito de forma que seja mais produtiva, mais eficiente a minha atuação. Então, da mesma forma que eu tenho construído aqui, espero que você estava percebendo isso, a cada aula que eu passo para você tem uma mensagem fundamental e importante. A gente falou da mensagem da diversificação lá atrás, falamos da mensagem da comunidade de você se fazer conhecido. A mensagem que eu quero transmitir hoje nessa aula para você é qual é concretamente o teu público chave, qual é o teu potencial doador, como que você chega nessas pessoas. E anota no seu caderninho de ideias como é que eu vou chegar nessas pessoas. Ah, mas eu não conheço, eu não tenho acesso, a minha atuação, eu lido com crianças com câncer, como é que eu vou saber quem são? Bom, primeira coisa que você pode ir nos hospitais onde essas crianças são atendidas e descobrir quais são essas pessoas, inclusive se oferecendo já como uma organização que lida com isso, você se oferecendo para apoiar, para ajudar de alguma forma. Né? Isso é uma forma de trabalhar. Ou médicos que atuam com essa temática. Enfim, a forma. Tem muito mais a ver com a ação que eu falei na aula anterior sobre comunidade do que sobre a aula de potenciais doadores. Ah, mas como é que a criança que está sendo atendida, ele é o potencial doador? Não, mas as pessoas ao redor dela são. O médico pode falar de outros pacientes que esses sim têm dinheiro e que pode se criar uma relação aí, pode se começar essa relação, então você vai desenvolvendo essas ações. Então é evidente que se eu tivesse uma lista dos empresários, executivos da minha cidade e soubesse como é que é essa relação familiar que eles têm, eu ia encontrar lá 3 ou 4 que a criança tem autismo, outros 2 ou 5 que já passaram por alguma questão com câncer, outros 3 ou 4 que tem uma atuação muito forte com o meio ambiente. Só que a gente não tem essa informação, não existe essa base. Então, o que a gente precisa desenvolver concretamente? Né? Um começo de relacionamento, um começo de atuação para definir esses potenciais doadores. Quem são os potenciais doadores? Aqueles que, de uma forma ou de outra, se interessam concretamente pela nossa causa. Alguns são evidentes, porque você já tem esses nomes, você já passou por isso, se a sua organização não começou ontem, já tem um conjunto de pessoas que se interessam. As outras pessoas que você poderia procurar são justamente essas primeiras que indicassem outras, porque nada mais forte do que a indicação de terceiros. Então, sei lá, você tem lá a Dona Maria que te apoia muito porque o filho dela passou por câncer e sobreviveu, ou seja, ficou curado. Ela pode ser a primeira a dizer para outras amigas e outras colegas que existe uma organização que lida com criança com câncer. Então, aqui não estou nem falando da Dona Maria como doadora, mas ela que apoia, é voluntária. Enfim, essa roda começa a crescer a partir dessa situação. São pessoas potenciais doadoras. E esse mecanismo a gente pode desenvolver, inclusive, nas redes sociais. Eu não vou falar hoje ainda, eu vou deixar uma aula mais para frente, mas como que a gente cria uma dinâmica de trazer potenciais doadores até nós. E como é que a gente pode fazer isso? Conto só, né, fazer um spoiler aqui, adiantando um pouco a notícia. Eu preciso oferecer coisas. E aí fica essa surpresa. Como assim, Marcelo? A gente está aqui numa aula de captação, você está dizendo para oferecer? Sim, porque você tem uma missão, você tem um conhecimento muito mais aprofundado que a grande maioria das pessoas sobre o tema que você atua. Seja meio ambiente, seja saúde, seja criança, ou que seja. E esse conhecimento que você tem, ele pode ser muito útil para pessoas que estão procurando essa informação. Então, se você disponibiliza essa informação de um jeito estruturado, mais adiante eu vou falar, num Facebook da vida, no Instagram, com certeza vão começar a chegar pessoas até você que são interessadas nesse tema. Se são interessadas nesse tema, são potenciais doadores também. E aí vem, então, uma forma justamente de primeiro chegaram até você, porque você tem a informação, e aí sim, com mais clareza e com tempo, né, passo a passo,
você vai chamando essas pessoas para poder convidá-las a fazer parte dessa estrutura, dessa missão, e que isso é assim que deve acontecer. O mesmo mecanismo que acontece em igrejas, em religiões de qualquer que seja, gente que quer se associar a clubes, o mecanismo sempre é o mesmo. A gente atrai essas pessoas e a partir daí elas se interessam por nós e a gente acaba conseguindo coisas delas. O problema está que muitas vezes as organizações pensam captação como um eterno pedir, 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 pedir. Né? Ou não faz nada ou pede, pede, pede. E aí fica muito chato. Né? E isso as pessoas vão se afastando disso ao invés de ficar mais próximas. Então, para desenvolver potenciais doadores, a gente precisa criar situações onde eles se aproximem de nós. Desde esse modelo que eu falei, né, do escritório lá que ficava ao lado daquela casa, até situações onde eu posso fazer isso com milhares de pessoas pelo Facebook, inclusive investir dinheiro nisso. Mas o mais importante é a gente entender o seguinte: como que eu consigo doações colocando os peixes do mar numa piscina, né? E essa piscina são os potenciais doadores. Então, antes mesmo de trabalhar como é que eu vou chegar em doadores, eu preciso definir quais são esses potenciais. Antes de começar a querer captar com empresas, eu vou definir quais são as 40 empresas que eu quero trabalhar no decorrer do ano e falar com elas de forma estruturada. Essa é uma parte importante do nosso segredo de como chegar. Então, ao invés de você estar sempre lá, sentado na sua cadeira, esperando um edital abrir de alguma empresa, de alguma fundação, você ser proativo ou proativa nisso. E ir atrás de um conjunto de empresas, não todas, que você não dá conta, mas um conjunto bem concreto de empresas. Isso a gente vai falar numa próxima aula, sobre empresas especificamente. Mas agora entender, e a mensagem de hoje é, para lidar com potenciais doadores, eu preciso delimitar quais são, onde estão e como é que eu trago eles para essa minha piscina de potenciais doadores. E aí sim eu vou pescar doadores dentro dessa piscina. Ok? É isso. Até a próxima.